Uma tragédia caracterizada pelo humor ácido e a ironia, tratando sobre o triângulo amoroso e o mistério. Olá, meu nome é Lara e eu vou falar sobre o conto A Cartomante de Machado de Assis. O conto foi publicado em 1884 na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro e posteriormente no livro Várias Histórias e Contos, uma antologia. Mas antes de falar sobre o conto, eu quero falar sobre o gênero tragédia. A tragédia é um gênero teatral que vai trazer como principais elementos o destino, o oráculo, a profecia e o herói. O destino se manifesta por meio do oráculo, o porta-voz de uma profecia que o herói deve enfrentar e evitar as fatalidades. O herói tentará evitar o seu destino. Machado de Assis vai utilizar no conto A Cartomante os elementos da tragédia, porém também utilizando a ironia e a paródia. Sem mais enrolação, vamos passar para a contação do conto. Camilo e Vilela eram amigos de infância. Vilela seguiu a carreira de magistrado, enquanto Camilo arranjou um emprego público. Vilela casou-se com uma dama chamada Rita, formosa e tonta, abandonou a magistratura e veio abrir banca de advogado. Os três tornaram-se muito próximos, porém, com o tempo, Camilo e Rita acabaram se apaixonando e tendo um caso às costas de Vilela. Um dia, porém, Camilo recebeu um bilhete anônimo, dizendo que sabia tudo sobre a traição. Por causa disso, Camilo começou a frequentar menos a casa de Vilela, o que fez Rita ficar desconfiada e ir consultar com uma cartomante. E quando chegou, a cartomante adivinhou o motivo pelo qual ela foi visitá-la. E jurou à mulher que Camilo a amava. No outro dia, Rita foi correndo contar a Camilo o que aconteceu. Porém, Camilo não acreditou no que ela dizia. Falava que essas coisas de cartomante eram uma piada. Porém, a confirmou que a amava muito. Camilo mostrou o bilhete anônimo para Rita e ela pegou o bilhete e decidiu levar para casa, porque caso algum bilhete aparecesse na casa dela, ela poderia comparar a letra, para saber se foram as mesmas pessoas que enviaram. O casal também decidiu ser mais cauteloso e se encontrar com menos frequência. No dia seguinte, porém, Camilo recebeu um bilhete de Vilela, escrito: "Vem já já à nossa casa, preciso falar-te sem demora." Camilo foi às pressas à casa de Vilela, nervoso. Inúmeras possibilidades passaram pela sua cabeça. Será que Vilela descobriu a traição? Decidiu pegar um tiburi. Porém, quase no fim da Rua da Guarda Velha, o tiburi teve que parar. A rua estava atravancada, com uma carroça que caíra. Enquanto esperava o caminho ficar livre, reparou ao lado ficava a casa da cartomante. E ele entrou. Precisava saber o que ia acontecer. Ele entrou, encontrou a cartomante e ela fez-o subir ao sótão. Sentados à mesa, a cartomante falou: "Vejamos, primeiro o que é que o traz aqui? O senhor tem um grande susto." Camilo assentiu. "E quer saber se iria acontecer alguma coisa ou não?" "A mim e a ela", explicou vividamente ele. A cartomante tirou as cartas e lhe disse: "Nada aconteceria nem a um nem a outro." Ele, o terceiro, ignorava tudo. Camilo saiu contente e aliviado da casa da cartomante. Afinal, Vilela não tinha descoberto a traição. E ele poderia ficar com Rita agora. Subiu no tiburi e, como a estrada agora estava livre, foi logo para a casa de Vilela. Logo chegou à casa do amigo, empurrou a porta de ferro do jardim e entrou. A casa estava silenciosa, subiu os 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater, a porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. "Desculpa, não pude vir mais cedo. Que há?" Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições decompostas. Fez de sinal e foram para uma saleta interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou-o pela gola e,
com 2 tiros de revólver, estirou o morto no chão. Agora que já conhecemos o conto, podemos identificar o destino, a profecia e o oráculo, e obviamente o herói. O destino é o amor clandestino dos 2 amantes. E quem o profetiza é a cartomante, assumindo o papel de oráculo. Aqui nós conseguimos localizar os elementos da tragédia. Mas aonde está a ironia e a paródia? Começando a falar sobre o herói nas tragédias, quando toma conhecimento de seu destino, ele o enfrenta na tentativa de alterá-lo, muitas vezes fugindo, mas é na fuga que o destino se confirma. Um exemplo é Édipo Rei, que quando Édipo descobre que está destinado a casar com a mãe e matar o pai, faz de tudo para evitar que essa profecia se concretize. Porém, isso não adianta e no final acaba acontecendo isso mesmo. Na cartomante, porém, quando Camilo vai até a casa dela, ela faz uma profecia necessária para tranquilizá-lo. Portanto, Camilo segue seu caminho até a casa de Vilela. Não sente necessidade de enfrentar o seu destino e é por isso que acaba morrendo. E aí está a paródia e a ironia. Nas tragédias, o herói tentará evitar o seu destino, porém, na cartomante, o herói, Camilo, ele irá diretamente ao seu destino. Mas a grande pergunta que fica, como Vilela descobriu a traição? Será que a cartomante tem alguma coisa a ver com isso? Bem, há um detalhe no conto que pode explicar isso. Rita, quando descobre sobre os bilhetes anônimos, leva um para casa, porque caso aparecesse um lá, ela pudesse comparar a letra. Como disse ela, eu levo sobrescritos para comparar a letra, com as das cartas que lá aparecem. Se alguma for igual, guardo-a e rasgo-a. Essa ação teria consequências, até porque, se Rita está levando o bilhete para casa, ela também estaria levando a prova da traição para o próprio Vilela. Portanto, pode-se dizer que a descoberta da traição não se deve à interferência do destino ou à cartomante, e sim a um descuido de Rita ao levar o bilhete até Vilela. Mas será que a cartomante não tem nada a ver com essa história? Até porque ela adivinhou exatamente o que Rita queria e o que Camilo também queria ouvir. Como pode não ter sido ela quem profetizou tudo isso? Bem, poderíamos pensar que a cartomante simplesmente adivinhou o que Rita e Camilo queriam ouvir. Afinal, temos que ter em conta a época em que o ano se passa, além da classe social dos 2 amantes. Um homem e uma mulher burgueses do século XIX entrando na casa da cartomante, desesperados. O que será que eles querem? O que será que os fazem querer tanto entrar em contato com uma cartomante? Não foi muito difícil para a cartomante adivinhar o que os 2 queriam. E tendo o contexto deles serem um casal de amantes ou não, ela ainda quer ganhar dinheiro. Ela ainda precisa comer. Portanto, o que ela faz é mentir para os 2, se ela sabe. Afinal, se ela contasse a verdade, se ela dissesse que os 2 não poderiam mais ficar juntos, eles pagariam? Ela fala o que o cliente quer ouvir. Se ela pudesse agradar os clientes, eles provavelmente voltariam e provavelmente pagariam mais. Portanto, a cartomante, que representa a religiosidade, um elemento que também aparece nas tragédias, é rebaixada a uma simples relação de vendedor e cliente.
a religiosidade é usada para fins capitalistas. Porém, como a gente sabe, não é só na época de Machado que isso acontece. É algo que acontecia há muito tempo, antes mesmo do conto ser lançado, e acontece até hoje. Enfim, essa foi a minha análise do conto A Cartomante de Machado de Assis.